Hoje eu vou apresentar para vocês algumas distribuições de probabilidade que são muito utilizadas na parte de planejamento de experimentos e análise de dados. Vamos lá. Bom, aqui eu tenho o meu Jupyter Notebook, um arquivo já chamado de distribuições de probabilidades. E eu já coloquei aqui o código para importar duas bibliotecas. A matplotlib.pyplot e a NumPy. Vou rodar. A primeira distribuição que vamos ver é a distribuição uniforme. Eu coloquei aqui já a forma dessa distribuição de densidade de probabilidades, que é dita como 1 sobre B menos A, onde A é o intervalo inferior dessa distribuição e ele está incluído no intervalo, e B é o limite superior do intervalo, onde ele não está incluído na distribuição, ele não pertence ao intervalo, ele só limita. Então, a gente vai fazer uso aqui da própria biblioteca NumPy para a geração de números aleatórios que seguem a distribuição uniforme. Então, a fórmula é a seguinte: np.random e uniform. E quem eu coloco aqui? Primeiro o limite inferior, depois o limite superior e a quantidade de dados que eu quero gerar. Então, eu vou colocar como limite inferior o valor menos 10, o limite superior o valor 10 e eu vou gerar 10.000 dados. E todos esses números aleatórios, eles vão estar dentro de uma variável chamada x. Então, prontinho. Agora eu vou fazer a geração de um histograma com esses dados. Então, PLT-RISC, X, onde eu vou ter 50 divisões, 50 barrinhas do meu histograma, e eu vou colocar face color igual a blue. Então, as barras, né, do histograma vão ter cor azul, e edge color black. PLT show. Pronto. Vamos reparar uma coisa. Eu vou diminuir agora o número de valores aleatórios gerados. Olha como essa distribuição ficou esquisita, né? E agora, eu aumentando aqui, repare, a distribuição uniforme, o que ela nos diz? Ela diz que dentro do intervalo fornecido, que é o intervalo de A a B, todo valor contido neste intervalo, ele tem a mesma chance de ser sorteado. Então, conforme a gente aumenta o nosso conjunto de dados, conforme a gente aumenta as repetições, maiores são as chances da gente gerar a mesma quantidade de dados dentro desse intervalo, para todos os valores. Então, é exatamente isso que a gente está obtendo aqui. Então, a frequência de sorteios de cada valor, ela está começando a ficar constante. Então, a gente quase que visualiza aqui uma linha reta. Então, se a gente repetisse infinitamente esse experimento, possivelmente a gente chegaria em uma reta aqui. Então, todos os valores teriam a mesma frequência. A outra distribuição é a distribuição gaussiana, também conhecida como distribuição normal de dados. A função de densidade de probabilidade da distribuição gaussiana, ela é dada por esta fórmula aqui, onde o sigma ao quadrado representa a variância e o mi representa a média dos dados. A biblioteca NumPy também tem a distribuição gaussiana incluída e a gente consegue fazer a geração de números aleatórios que seguem essa distribuição. Então, a gente vai gerar esses dados, onde eu vou armazená-los no meu vetor x, e x recebe np random normal. Como eu não sei de cor, né, como a gente escreve essa função, eu vou agora apertar o Shift e o Tab, e ele mostra aqui como a gente utiliza essa função. Então, ele fala que o lock vai de 0, por exemplo, scale 1, que é o default, né?
E esse lock representa a média da minha distribuição e o scale está representando o meu desvio padrão. A gente pode checar esses dados apertando maisinho e ele explica aqui, ó, o lock é a média e o scale é o desvio padrão. E o size representa a quantidade de dados a serem gerados. Então, eu vou vir aqui e vou incluir os dados. A média eu vou colocar 0, o scale 1, e eu vou gerar 10.000 dados. Agora vamos gerar o histograma, eu vou copiar aqui, vou colar. Então a gente consegue visualizar já a curva da distribuição normal. Podemos checar se a média é realmente 0, então NP min de x é 0 e NP-STD de x é 1. Obviamente, existe um erro aqui acumulado, né? Até porque esses dados foram gerados por uma função aleatória. Então, a própria aleatoriedade não permite, né, que esses dados sejam exatamente 0 e aqui exatamente 1. Mas estão bem próximos disso. Bom, a próxima distribuição é a distribuição exponencial. Essa distribuição ela depende de um único parâmetro, que é o beta, como vocês podem ver. E este beta ele representa a média dessa distribuição. Vamos novamente fazer uso da biblioteca NumPy para gerar valores aleatórios que seguem essa distribuição. Eu vou novamente armazenar esses valores num vetor chamado x. X recebe NP random exponential. Vamos começar considerando a média igual a 1 e utilizando 10.000 dados. Eu vou copiar aqui este gráfico, colar. Conseguimos ver que o comportamento do histograma é um comportamento esperado, tem aqui um decaimento exponencial. Mas o que será que ocorre com esse histograma quando a gente aumenta a média? Vou fazer um teste aqui, se a gente colocar uma média 5, aparentemente, né, essa distribuição ficou um pouco mais larga, será? Vamos ter certeza disso. Eu vou gerar aqui 3 conjuntos de dados. O primeiro com a média 1, o segundo conjunto de dados com a média 5 e o terceiro conjunto de dados com a média 10. Então, aqui vai começar com o... Vou copiar este gráfico aqui, este comando. Tá, então, aqui vai ser o terceiro, vai ter a média 1. O segundo aqui, que tem a média 5, eu vou colocar como cor de ouro e a cor da borda como orange. Aqui, então, vamos colocar o X3, uma cor pink e a de color violet. Olha só como fica interessante. Quando a gente passou de média 1 para média 5, a distribuição alargou, tá vendo? A diferença ficou bem pequena, né? Mas assim, ela acabou alargando um pouquinho mais, mas dá para ver uma maior diferença quando a média passou a ser 10, que aí ele terminou bem mais longe, onde as outras duas, os dois outros histogramas não chegam. Então, conforme você vai aumentando esse parâmetro beta, a sua distribuição vai andando aqui para a nossa direita. A próxima distribuição é a distribuição binomial. Essa é uma distribuição biparamétrica, porque ela depende de 2 parâmetros, onde um deles é o número de repetições, representado pela variável n, e o outro é a probabilidade de sucesso, que é representado pela variável p. A biblioteca NumPy também tem a função binomial, então vou botar np random binomial. Vamos solicitar o help dele do Jupyter.
Ai, não. Então, ele pede N e o P, tá? E depois o tamanho. Então, vou colocar aqui NP, tamanho 10.000, vou armazenar esses valores no vetor X, e eu vou definir aqui o valor de N e o valor de P. Vou colocar inicialmente que N vale 10 e o P vale 0,5. Vamos copiar o histograma. Bom, aqui está a distribuição binomial. Podemos ver os valores médios dessa distribuição e o desvio padrão. Bom, finalmente, vamos para a nossa última distribuição do vídeo de hoje, que é a distribuição de Poisson. Ela é bem peculiar, pois essa distribuição ela depende de um único parâmetro, que é o lambda, que ele é a média da distribuição, mas ele também corresponde à própria variância. Então, vamos gerar aqui o nosso vetor X, também com a biblioteca NumPy, Random Poisson. E eu vou colocar aqui o lambda vale 500 e eu estou querendo gerar 10.000 dados. Eu vou copiar aqui o plot do histograma, mas vou aumentar o número de divisões para 200. E aqui temos o nosso histograma pertencente, né, aos dados que seguem a distribuição de Poisson. Somente para checar aqui, eu vou tirar a média desses dados, então NPmin de X, e eu vou tirar a variância também, NPmin var de X. Então, como vocês podem ver, realmente a média e a variância elas estão muito próximas de 500 e a gente conseguiu aplicar da forma correta a geração de números aleatórios que seguem a distribuição de Poisson. E assim terminamos nosso vídeo. Até o próximo!